Estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o jornalista Juca Kfouri. Vamos conhecer as suas atividades como jornalista e escritor. Nosso convidado, José Carlos Amaral Kfouri, conhecido como Juca Kfouri, é uma personagem multifacetada. É um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil, um comunicador singular e escritor. Em 1970, quando ainda cursava Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, foi convidado para trabalhar na editora Abril. Trabalhou na TV Tupi, onde foi o diretor de esportes e foi diretor de redação da revista Placar. Trabalhou na TV Record, TV Globo e Rede TV. Foi colunista do jornal O Globo, Folha de São Paulo e Lance. Mantém desde 2005 um blog no UOL que ultrapassou a marca de 300 milhões de acessos. No rádio, trabalhou na Rádio América e trabalha atualmente na CBN com um programa de grande audiência, Momento do Esporte. É também escritor, tendo publicado os seguintes livros: Emoção Corinthians, Paixão e Glória, Meninos Eu Vi, O Passe e o Gol, Por que Não Desisto, Futebol, Dinheiro e Política, e Confesso que Perdi, Memórias. Obrigado, Juca Kfouri, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua intensa carreira de jornalista, destacando os momentos difíceis e prazerosos. Professor, o prazer é todo meu. Eu lhe diria o seguinte: para quem não tinha a menor intenção de ser jornalista, na verdade, eu, quando entrei na Faculdade de Ciências Sociais, queria mesmo era seguir carreira acadêmica, queria ser professor universitário, queria defender uma tese adiante de doutorado para mostrar que futebol era fator de mobilização social e não de alienação, como a nossa intelectualidade de então, estamos falando de 1970, imaginava. Acabei entrando pela via do jornalismo e vou dizer para o senhor uma coisa, para mim, eu tenho 50 anos nessa estrada, foi uma escolha tão feliz que eu tenho muita dificuldade em encontrar algum momento que eu lhe diga tenha sido um momento infeliz, tenha sido um momento não prazeroso. Claro, quando você faz uma cobertura, estamos vivendo esses dias, né? É óbvio que não há nenhum prazer em escrever sobre a morte de Diego Maradona, né? E na carreira já me vi diante de momentos dramáticos o suficiente. Mas a escolha em si é daquelas que fazem um profissional dizer: começaria tudo de novo, não me arrependo de nada, feliz sou eu que faço o que eu gosto. Como eu tenho certeza que o senhor olha para as suas escolhas, não é? Para a carreira que o senhor fez na Universidade Brasileira e o apostolado do senhor em prol da educação no Brasil. E momentos prazerosos, eu resumo num só para o senhor. A primeira Copa do Mundo que eu fiz, que foi em loco, 82. Eu já estava há 12 anos na profissão. Mas quando eu me vi dentro de um avião, na classe executiva, porque era diretor já da revista Placar,
indo cobrir uma Copa do Mundo na Espanha, que eu não conhecia, para ficar nos melhores hotéis, para ver futebol que eu amo, e ser pago todo dia 15, dia 30, eu me beliscava no avião. Eu dizia, mas eu sou muito feliz. Quantas pessoas não pagariam o que pudessem para estar no meu lugar? E eu estou indo pago para fazer isso, né? Então, e o fato da profissão ter me permitido conhecer figuras que eu admiro, sei lá, como o Chico Buarque de Holanda, como tanta gente, né? Como Sócrates, como o Rei Pelé, né? Como Lula, como a Dilma, como tanta gente que eu pude conhecer por intermédio da profissão, que, em resumo, eu lhe diria, eu não tenho a menor queixa. Perfeito. A sua intervenção me lembra uma atitude de um professor saudoso, professor Leone Nasdini, da Universidade de São Paulo, que me contou que estava numa reunião do Conselho Universitário da USP, e num momento de greve geral, greve por melhores salários em vários setores, né? E estavam reivindicando um aumento salarial para professores da USP. E ele se levantou e disse, olha, nosso salário, comparado com outras categorias, não é ruim. E depois eles estão pagando para a gente se divertir, porque a gente gosta, aí exatamente coincide com a sua intervenção. Juga Kifuri, qual a importância do esporte, particularmente futebol, no imaginário do povo brasileiro? Eu acho que ela é muito grande no imaginário da humanidade, na verdade, né? Porque o esporte é um meio pelo qual você aprende algumas das lições mais importantes que um ser humano tem na sua caminhada. Porque aprende a lidar com a frustração nas derrotas, aprende a lidar com a vitória, que, em certo sentido, é mais difícil até do que lidar com a derrota, né? Porque é necessário ser generoso na hora da vitória, não tripudiar sobre os derrotados. E a gente vê que, por meio do esporte, quanta mobilização progressista você encontra na história da humanidade. Vamos fazer um corte para os dias atuais. O que os atletas da NBA nos Estados Unidos, principalmente os atletas negros, que papel eles tiveram neste levante que houve nos Estados Unidos contra a violência e o racismo, né? Que redunda na derrota deste poltrão chamado Donald Trump, né? Sem entrar em detalhes sobre quem seja o Joe Biden, objetivamente, do ponto de vista da humanidade, a vitória dele foi uma vitória da civilização contra a barbárie, né, que Donald Trump representa e todos aqueles que o admiram e seguem. E o esporte teve um papel absolutamente decisivo. Quer dizer, quando os negros da NBA dizem à sociedade americana: vocês querem nos ver, né, em plena pandemia, correndo riscos, como nós vamos correr, de ir para a bolha, lá na Disney. Querem nos ver? Mas vocês só vão nos ver se a NBA aceitar que, junto dos nossos jogos, a gente passa a nossa mensagem. E, independentemente da vontade dos dirigentes da NBA, eles tiveram que aceitar, porque senão teriam um prejuízo monstruoso. Quer dizer, então os atletas foram capazes de usar o ferramental do sistema capitalista para dizer: bom, ok, nós damos todos esses lucros para vocês, mas agora é a hora de vocês ouvirem o que nós temos a dizer. E
E poucos são os ídolos na face da terra capazes de mobilizar tanto, professor. Eu digo sempre isso. O atleta de futebol, por exemplo, acostumado a jogar para estádios para 100 mil pessoas, serem vistos por bilhões de pessoas pela televisão, é o único atleta que morre 2 vezes. Porque ele morre quando abandona o futebol. O Paulo Roberto Falcão sempre disse isso. Ele morre quando abandona o futebol e morre como todos nós. Por que morre quando abandona o futebol? Porque nenhum de nós faz a menor ideia do que seja trabalhar com 100 mil pessoas no local de trabalho vendo, aplaudindo ou vaiando, gritando o seu nome. Quantas pessoas já tiveram o seu nome entoado por 100 mil pessoas no mesmo lugar? Os cantores de música pop, os atletas e alguns políticos no caixão. No caixão. Getúlio Vargas ouviu, Tancredo Neves ouviu, para ficar na história brasileira, mas Fidel Castro ouviu, para ficar na história cubana, mas ouviu no caixão. Não é? Então, este vigor que o esportista traz em si não tem preço. No seu livro, O Passe e o Gol, publicado em 2005, esse livro foi adaptado pelo diretor de teatro, Laerte Asnis, para o público infantil. Poderia ressaltar a importância da qualidade da educação infantil para termos uma geração de brasileiros que realmente transformem o Brasil e que trará um bem-estar e orgulho a todos os brasileiros? Professor, o senhor está citando o livro que mais me orgulha ter escrito e é gozado, porque a história desse livro é muito curiosa. Na verdade, não era para ser um livro, era para ser o capítulo de um livro da Unicef, que fez um desafio a 30 jornalistas de todas as áreas, razoavelmente conhecidos no Brasil, que cada um fizesse um conto infantil para um livro da Unicef, para angariar fundos para a Unicef. E eu fui, dos 30 convidados, o único que acabou escrevendo. Depois de muito sofrer, porque não sou um ficcionista, tenho rigorosa noção dos meus limites, e o livro da Unicef jamais veio à luz. A profissional da Unicef que me pediu esse conto, acabou mostrando esse conto para um editor aqui de São Paulo, que gostou muito e propôs fazer daquele conto um livro solo. E contratou um belíssimo ilustrador, um uruguaio que mora no Rio de Janeiro, para fazer as ilustrações, e ele fez. Por si só, ao ver o resultado físico do livro, eu já fiquei muito gratificado. E mais ainda quando o Laerte Asnis me pediu os direitos do livro para fazer uma encenação de teatro infantil. Da mesma maneira que eu havia feito com o editor do livro, da editora Papagaio, dizendo que eu não queria um tostão dos direitos do livro, mas eu queria que, se porventura o livro vendesse alguma coisa, que ele doasse parte dos direitos para a favela aqui de Paraisópolis, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Eu pedi para o Laerte a mesma coisa. Olha, se de alguma maneira isso te render alguma coisa, dê uma parte, né? E ele fez mais do que isso. Ele fez a primeira apresentação da peça em Paraisópolis, para umas 400 crianças, professor. E eu fui lá. Foi a maior emoção da minha vida. A peça ele fez com marionete, com a mulher dele, com os filhos dele. A peça é uma gracinha. E essa peça corre o Brasil hoje pelo Sesc. E o livro virou desses livros indicados pelo Ministério da Cultura, na rede pública e tal. Então, tem diversas edições do livro. Bem, a apresentação para essas 400 crianças foi uma das coisas assim mais tocantes da minha vida. E 3 ou 4 anos depois, eu revi a peça num teatro aqui no centro de São Paulo,
com as minhas netas, pequenininhas. E elas ficaram absolutamente encantadas. Uma delas subiu ao palco, toda orgulhosa do avô. Estou contando isso tudo para dizer para o senhor o seguinte: o meu livro de memórias, cujo título é Confesso que Perdi, evidentemente é uma homenagem ao Confesso que Vivi, do Neruda, mas é mais do que isso, é uma homenagem a Darcy Ribeiro. É uma homenagem a Darcy Ribeiro, que dizia se orgulhar de suas derrotas e de ter vergonha de estar ao lado dos vitoriosos. Darcy Ribeiro, fundador da Universidade de Brasília. E como o senhor, como Paulo Freire, um batalhador pela educação no Brasil. E um batalhador pela educação de base, né? Pela educação dos CIEPs que ele implantou no Rio de Janeiro e que depois sucessivos governadores foram desmontando. Eu diria para o senhor que o Brasil não será o Brasil que nós sonhamos e que provavelmente nem o senhor nem eu veremos, enquanto nós não tivermos uma educação primária que seja absolutamente brilhante, né? E que seja de período integral, em que a criançada possa sair da escola como saem os coreanos da escola, né? De tantos anos para cá. Não haverá um país democrático e um país justo sem que haja uma revolução na educação brasileira, né? Então, para mim, não há a menor dúvida sobre qual é a prioridade do país. E quando eu vejo governos que se sucedem sem ter isso como a sua meta principal, me dá um profundo desalento. Assino embaixo as suas palavras e convicções, né? Inclusive, Darcy Ribeiro dizia que a educação, a crise da educação não é problema no Brasil, é um projeto. Quer dizer, existe um projeto de ter a maioria da população, né, suscetível a uma fácil lavagem cerebral, né, e que sirva os interesses de poucos, né? E ao contrário do que a gente concebe, né, que o bem-estar, né, uma vida digna, direito de todos, né? Eu tive o privilégio de conviver com Darcy Ribeiro nos seus últimos anos de vida, ajudando a implantação do que ele chamou a Universidade do Terceiro Milênio, em Campos dos Goytacazes, no Rio, e que seria a Universidade Brasília II, porque após uma crise que houve em 65, na Universidade de Brasília, o projeto original foi completamente desfigurado. Eu tive entre aquelas figuras que eu lhe disse que o jornalismo me permitiu conhecer, eu o entrevistei aí em Brasília, num pequeno apartamento onde ele vivia, de roupa de chambre, não me esqueço, com a informalidade que sempre o caracterizou, me deu uma entrevista inesquecível. Juca, nós vivemos uma realidade preocupante no planeta e particularmente no Brasil, né? Uma vergonhosa injustiça social, educação e atenção à saúde precárias, violências, comportamentos não éticos, falta de lideranças, desemprego, esgotamento dos recursos do planeta, etc. Indago quais seriam as prioridades para uma transformação para que todos os brasileiros possam ter uma vida digna. Então, professor, de alguma maneira já tocamos nisso. Para mim, em primeiro lugar, a educação. Porque um povo educado é um povo cidadão. Um povo cidadão sabe exigir seus direitos, sabe cumprir suas obrigações, mas sabe exigir seus direitos. Por que nós temos o país injusto que nós temos? Porque a nossa elite, há 520 anos, busca fazer com que a esmagadora maioria do nosso povo não seja cidadão, não tenha noção
dos seus direitos. Né? Então, o submete a uma educação precária que lhe impede de ascender socialmente. E fala em meritocracia, que é das grandes piadas, né, das grandes falácias, né, da elite brasileira, de querer que o meu filho, né, não seja, ou pior, que o filho da cozinheira da minha casa não seja prejudicado pelo meu filho quando ambos entram na vida escolar. Ora, o meu filho entra com 1 quilômetro na frente. É evidente que levará vantagem. Aí, se meu filho quiser ser banqueiro, será. O filho da cozinheira, até pouquíssimo tempo atrás, no máximo poderia ser um bancário. Isto se fosse muito competente, passasse uma série de fases da vida dele. Bem, o que nós vimos, professor? E aí não é uma questão de ideologia, é de mera constatação. Bastou termos 12 anos de um governo popular que estabeleceu cotas no ensino, que abriu as portas das escolas, que permitiu que o filho da cozinheira competisse com o filho do doutor na faculdade, para que a nossa elite, na primeira oportunidade, desse o golpe que deu. E assim foi com Getúlio Vargas, assim foi com João Goulart, assim foi com Dilma Rousseff. Por quê? Porque, peraí, a Casa Grande não admite que quem veio da senzala divida o mesmo avião, mas os aeroportos viraram rodoviária. Pessoas de camiseta, de sovaco de fora, não sabem nem apertar o cinto. Como é que estão no mesmo avião que eu? Como é que a filha da minha cozinheira entrou na faculdade de medicina e o meu filho não? Onde é que esses negros acham que vão? A maior parte da população, composta por negros e pardos. Né? Não, e eu não sou racista. Né? Eu até tenho amigos negros. Ou seja, esta falsidade que impera no Brasil há tantos anos, ela precisa terminar. E ela só vai terminar se nós tivermos um povo ciente dos seus direitos. E isto só acontece pela educação. Tendo educação, eu não quero simplificar nada e nem quero usar chavões, mas um povo educado é um povo que exige saúde pública. Um povo que exige saúde pública é um povo que exige transportes de boa qualidade. Um povo educado, com boa saúde, com transportes de qualidade, não é um povo que precise de grande segurança pública, porque os problemas da segurança pública, 95% deles estarão resolvidos, porque a marginalidade é coisa de disfunções de minoria, não é um problema da maioria. A maioria que eventualmente se marginaliza é porque sente fome, e nós não fazemos ideia do que seja isso. Professor, eu tive uma longa e próxima convivência com o Pelé. Vou lhe dizer uma coisa que o senhor pode não acreditar. O Pelé, até hoje, tem medo de passar fome, porque um dia passou fome. É uma questão atávica. Quem já passou fome uma vez, nós, no máximo, sentimos apetite. Né? Quando temos fome, vamos à geladeira e saciamos a fome. Nós não fazemos ideia do que é passar fome. A maioria da população brasileira sabe. E você querer que um pai que veja um filho passando fome, ou que esteja passando fome, tenha um comportamento de lorde, é muito fácil. E aí, como não tem, a gente vê as barbaridades que se cometem, né, em relação a quem rouba um pão no Brasil. Agora, roubar um banco, né, esse pode. Estão aí todos soltos até hoje. Né? Juca, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para construir caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia dar uma mensagem aos jovens que vos assistem? Olha, professor, eu costumo dizer, nas conversas que tenho
em faculdades, principalmente em faculdades de jornalismo, o seguinte: algumas palavras de ordem me guiam. Duas delas dizem respeito, bem especificamente, à minha profissão, e são do Milor Fernandes. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Quem se curva diante dos poderosos mostra o traseiro para os oprimidos. Uma terceira frase é de Guimarães Rosa: viver é muito perigoso. A quarta frase é de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo: não há derrotas definitivas para o povo. E a quinta frase é do Ivan Lins com o Vitor Martins: desesperar jamais. Por que eu digo isso? E eu digo isso para os jovens. Eu, quando tinha 20 anos, 17, 18, 19, 20 anos, até meus 23, cometi o equívoco, por sensibilidade e indignação, de participar de movimentos clandestinos que acreditavam poder derrubar a ditadura pela via das armas. Era evidentemente uma ilusão, da qual eu não me arrependo, apenas reconheço que era um equívoco, porque tinha que ser como foi pela via da política, como hoje tem que ser de novo pela via da política. Eu fiz um livro em que eu confesso que perdi, porque o Brasil que eu sonhava 50 anos atrás está a léguas de distância de ter acontecido como a gente constata hoje em dia. Mas o fato de eu ter perdido até hoje não significa que eu deixe de lutar para pelo menos empatar. Se der para virar o jogo, então, melhor ainda. O que eu digo aos jovens é que se aos 70 anos eu permaneço brigando, se não mais pelo meu futuro, mas ainda pelos dos meus filhos, pelo das minhas netas, pelo do meu país, eu tenho que dizer o seguinte, que eu não acredito em jornalista que não queira melhorar a esquina da rua onde vive, a cidade onde mora, o país onde nasceu, o perdão da pretensão, porque eu sei que esta é uma frase pretensiosa, típica da arrogância do jornalista, melhorar o mundo. Não faz sentido você ser jornalista se você não quiser melhorar o mundo. Porque mais sentido faria, então, pegar minhas habilidades de saber escrever um pouquinho, de ter um pouco de criatividade e virar publicitário, que ganha muito mais dinheiro. Mas nós temos um país a fazer e temos todas as condições de fazer um país magnífico. Basta que a gente tome o leme nas nossas mãos. E essa é a tarefa da nossa juventude. Essa é a tarefa da nossa juventude. É não desesperar, ter clareza sobre as riquezas do Brasil, sobre a necessidade de fazer aquilo que o Brasil precisa que seja feito, não temer, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É isso. Perfeita a mensagem, né? Você recordou os seus tempos de juventude, eu também tive militância estudantil. Todo estudante tem o dever de ser contra o establishment, né? É assim claro. Que o mundo se transforma, né? E estou conversando com um cronista de futebol e veio à memória vários causos, né, relacionados com a minha juventude e o futebol, né? Eu, quando muito jovem, era São Paulino, né? Eu era adolescente, estava assistindo o jogo do Santos na Vila Belmiro, né? Naquele tempo a gente usava lenço, né? De pano, né? E eu forrava o cimento com o lenço de pano, né? E no intervalo eu me levantei e passou ali, pisando no meu lenço,
um negão de 1,80 m, 90, né? E eu fiquei bravo quando eu vi, era o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, né? Aquele lenço eu guardei com a marca do sapato do Leônidas, como troféu, né? Depois eu virei santista, porque eu nasci em Santos e foi naquele tempo de Pelé, eu ia nas torcidas pelo interior todo do Brasil, então acompanhei aquela PPP, né, Pagão, Pelé e Pepe, né? E estou falando com um corintiano, né? Um corintiano que explica o seu ateísmo por causa do seu Santos. Pois é, mas isso é um exemplo. Eu tenho uma irmã que é corintiana e a gente conversa muito bem, não existe radicalismo. Isso é um exemplo, o futebol nos dá um exemplo, que a gente tem a liberdade de torcer para qualquer time, e que isso não afete as ideologias convergentes. Mas é evidente, os torcedores são adversários, não são inimigos. O que seria do Corinthians se não existisse o Santos? Um alimenta a grandeza do outro, é evidente. A mesma coisa pode falar do Corinthians. Juca Kfouri, muito obrigado temos o privilégio de termos essa conversa importante e interessante. Muito obrigado. Foi um prazer, professor Isaac. Ok. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supreme. Eu agradeço a atenção de todos que nos acompanharam e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá.